Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo a gente aqui. Meu nome é Alan Gonçalves, estou aqui na presença de três damas adoráveis, né? Sim, Vocês vão lógico. conhecê-las. A gente está começando aqui o Pod Jovem, e dentro do Pod Jovem, que é um projeto bacana que a professora Cida fez, a gente vai entrar nessa série que é o ZilaCast, que é um filme que a galera do cinema, a galera do cinema aqui de Mogi das Cruzes, está preparando pra gente, né? A Tati vai falar um pouco mais sobre isso daqui, logo menos, né? Então, a gente começa agora, falando um pouco sobre cultura, sobre cinema, sobre bastante coisa, né? Então, eu queria começar com você aí. Se apresente para nós aí. Por que que nós estamos aqui? Qual o objetivo do ZelaCast aí? Bom, gente, sou a Tatiane, sou jornalista, estou estudando na oficina Raciocinema, é um projeto de cinema independente aqui da cidade de Mogi, e a gente está fazendo o nosso curta-metragem, que é o Zilá, é uma proposta de uma lenda urbana para prestigiar a história de Mogi. Somos apaixonados pela cidade de Mogi, mogianos apaixonados pela cidade de Mogi. Amém. E a nossa locação principal, né, o nosso pano de fundo para essa história é o Casarão do Carmo, que é uma construção muito importante aqui para nossa cidade. Conta a história do mogiano e a nossa proposta é trazer até essa questão da lenda urbana como uma coisa afetiva também, né? Porque faz parte da história do mogiano, tem as suas histórias, tá nas raízes do mogiano, né? Então, essa é a nossa proposta de fazer esse filme, que tem uma história de lenda urbana, que tem essa pegada um pouquinho de Halloween, né? E usando o Casarão do Carmo como uma forma de trazer uma visão, talvez, não só para o jovem, mas para o mogiano de maneira geral, um museu de uma forma diferente, né? Porque sempre que a gente fala na palavra museu, a gente pensa muito em coisas velhas, coisas chatas, coisas que não fazem sentido, que não agregam para o nosso presente. E a gente sabe que não é dessa forma, né? Que é interessante a gente ter essa relação com o nosso passado, conhecer a nossa história, nossas raízes. E aí, como que a gente poderia fazer isso de uma forma que não ficasse muito puxando para o institucional, que é muito o que a gente vê, né? Ah, vamos fazer um trabalho sobre museu e a gente vai lá falar da importância do museu, mas fica naquela coisa meio clichê, que não engaja ninguém, principalmente o jovem, que já tem uma resistência com o assunto, né? Então, como que a gente consegue fazer isso de uma maneira atrativa, lúdica e divertida e que possa mostrar que o museu é muito mais do que a maioria das pessoas vê, que é essa coisa velha, chata, que não serve para nada, que tá ali Sim. à toa, né? Ah, Mais ou menos. legal. Então, é unir a parte do cinema junto com digamos, um patrimônio histórico da cidade de Mogi, né? Que vai virar um entretenimento, vai virar um combo de entretenimento, né? Isso é legal. Tudo, Exatamente. né? E de conhecimento, justamente até porque essas duas coisas vão fazer com que pessoas que não são de Mogi, né, venham também entender um pouco da nossa história, que eu acho isso interessante. Eu gosto de ver coisas de outras cidades também, né? Agora, Exatamente. Aham. querida, se apresente para Ah, nós. não tem que apresentar, não. Eu só sou admiradora do trabalho de vocês. Eu tô estudando Deodato, tô no terceiro ano do ensino médio. Eu me interesso muito por esses assuntos. Lá tem toda a questão institucional, que a gente não pode falar sobre nada, debater sobre nada. Então, esse é um momento, assim, para agregar. Eu gosto muito mais de escutar do que de falar, né? Mas é isso, basicamente isso. Eu sou muito admiradora, assim, do trabalho de vocês. Fique à vontade para fazer suas observações, né? Só que você não Isso. falou seu nome. Ah, meu Hum, nome é Francine é. Mas Ursina de fala também que Souza. você tem vontade de ser professora de Ah, Ah, isso é filosofia. sim, sim, interessante. sim. Eu tenho muita vontade de ser professora de filosofia. O ramo de letras também me interessa muito, pedagogia me interessa muito. É. E eu acho que é uma questão muito, nossa, muito difícil, né? Mas quando ele começou a falar ali, eu já me identifiquei com ele, caramba, porque é muito desvalorizado. Então, ver que a galera tá trabalhando essa questão filosófica, o pensamento crítico, é muito, é um ponto crucial na minha cabeça, sabe? Então, ver que essas pessoas estão sendo ouvidas de alguma forma já é, nossa, já o coração fica muito grande, eu fico Legal, muito feliz. legal. E aí, nossa querida futura psicopedagoga, assim esperamos, É. né? Apresente-se aí para nossa plateia. Olá, pessoal. Meu nome é Jane, eu faço psicopedagogia, trabalho atualmente como articuladora social de um curso, inclusive, que eu fiz recentemente, né, e trabalho nesse curso, que pôde me possibilitar essa questão de conhecer os museus da cidade. Então, a partir do Empoderar a Juventude, eu sou de um bairro bastante distante, eu sou do Tabuão. Só abrindo parênteses antes de você continuar, muita gente confunde. É porque tem a cidade tá bom da É, Serra, isso é que verdade. fica Muita lá gente no, confunde. fica lá no, Aham. no sul, Sim, né? sim, Depois do sul de São calma. Paulo, na parte do sul metropolitana. E tem um Sim, bairro aqui em Mogi, Taboão. E Tabuão. assim, o local mais conhecido de Taboão é o CDP, né? Isso. Que é o Centro de Detenção Provisória, né? Então, Exatamente. qualquer coisa,
a mãe vê o garoto fazendo alguma coisa e fala, vou te levar, tá bom. Exatamente. Enfim, mas é um bairro bem distante, ele é limítrofe ali, né? Com outras Isso, cidades e tal. isso, é divisa ali com Santa Isabel. Inclusive, eu não sou mogiana, eu nasci em Santa Isabel, Legal. mas eu vim pra cá com 6 anos de idade. Mas Santa Isabel foi Mogi e é uma época da história muito remota. Olha É só. Né? verdade. Inclusive, o santo isabelense, eu não sei, não lembro o gentílico de Santa Isabel. Qual que é o Acho que é gentílico? Santa Isabelense Santo mesmo. Isabelense, que é o Maurício de Souza, conhecido no mundo inteiro. Isso. Quando ele nasceu, salvo engano, alguém me corrige aí, ele era Mogi das Cruzes. Aí virou Santa Isabel depois. Olha só, Que É. bacana, porque bacana. até hoje ele é conhecido como Legal. mogiano, Mogiano, era oficialmente, mogiano. né? Então, quando ele Sim. nasceu, porque Santa Isabel, eu não sei, mas não tem 70 anos ainda, né? Eu acho. Não, É, Que nem recente. Suzano também não tem 70 anos como cidade, né? Então, chamava-se Suzano aquela região, mas não era cidade ainda. Depois separou e foi. Enfim, mas vamos nossa. Santa Isabel é uma bacana. mogiana transversal, vamos dizer assim, Sim. né? Gostei do Sim, termo. sim. E você falou bastante sobre pertencimento de cidade, de conhecer sobre a cultura, então, e de fazer com que os museus e a história da cidade fosse atrativo de uma forma legal para o jovem, né? Uhum. E a partir desse curso me deu essa oportunidade, né, de conhecer então o MUV, conhecer o Casarão do Carmo, o Museu dos Expedicionários e me envolver ainda mais com a cultura da cidade. Então, a partir disso, aí eu me envolvi com a Casa do Hip Hop e aí eu tô ocupando mais espaços e isso é extremamente importante porque é esse sentimento mesmo, de pertencimento ao seu local, e você leva, assim, Mogi com você, né? Pra qualquer lugar que você vá, você sabe a história dessa cidade, isso é extremamente importante, principalmente pro jovem mogiano. Sim. Que legal. Inclusive, o seu projeto que você participa chama Empodera Empodera Jovem, né? Juventudes. Empodera Juventude, Isso, perdão. Legal. isso, Eu acho que é esse o papel da cultura, é empoderar, né? com certeza, com É, certeza. e eu acho que até tem uma visão também de política e de, não política no sentido ideológico da coisa, mas de política no sentido civil, no sentido de Sim, pertencimento, Exatamente. que em vez de você primeiro pensar da nação para depois região, estado, e depois sub-região e estado, seria o oposto, né? Você começa da sua casa, sua rua, seu bairro, Uhum. a região da exatamente. cidade, a sua cidade, que é a célula menor, para depois você subir para a região, Alcançar os estado e lugares, depois o isso. país. Isso faz mais sentido, né? Você começa de baixo para cima, né? Então, esse processo é muito importante. E nisso daí, por exemplo, vocês estão fazendo um filme num local que eu comecei cinema por lá, até por curiosidade, né? Também sou ator, sou diretor de filmes, enfim, faço roteiro também. E eu comecei lá em oficinas de cinema. Geralmente eram oficinas mais. Inicialmente eram oficinas soltas, de temáticas, e depois a gente começou a fazer oficinas que tinham várias partes: do roteiro, área roteiro, pré-produção, né? Produção, trilha sonora, aí a produção mesmo, as gravações geralmente não eram lá, e depois a edição lá, né? E aí, olha só que louco, uma coincidência de coisas confluindo aqui, né? Explica um pouco pra gente como é que vai ser, um pouco do roteiro, sem dar muito spoiler, porque eu não sou muito fã de spoiler, né? E um pouquinho da história, né? E como é que se linka aí com essa questão cultural aqui da gente de Mogi. Ok. Gente, então, o Zilai, como que ele foi pensado, né? Como eu estava falando para vocês no início, né? Surgiu dentro de uma oficina, a proposta surgiu dentro de uma oficina, que é a oficina Raciocinema, oficina de cinema independente, onde a gente tem aulas lá no Casarão do Carmo. Desde o início da oficina, a gente já sabia que a nossa proposta era colocar a mão na massa e produzir o nosso primeiro curta, né? A gente teve noções de roteiro, noções de pré-produção, noções de direção de arte, fotografia, tudo que a gente precisava para colocar esse roteiro em prática. Mas a gente precisava de uma ideia, né? E assim, quando a gente pensa em filme ou em roteiro, é infinito, né? É. Tudo pode virar uma história, tudo pode se desenvolver num roteiro interessante, depende do seu enquadramento, da perspectiva que você quer colocar nisso, né? E assim, a gente é uma turma de mais ou menos 20 pessoas. E aí era esse desafio, né? Que história que a gente quer contar? Dentro do debate ali, a gente pensava muito numa ideia de prestigiar mesmo o local que nos acolheu, né? Se a gente estava ali no casarão e ele estava dando essa oportunidade, a gente aprender ali, como que a gente poderia fazer até uma contrapartida, né? E tinha muitas pessoas da nossa sala que já gostavam muito desse tema cultura, né? Como que a gente exaltaria a cultura mogiana, né? Já que éramos todos, a maioria mogianos ali, ou pelo menos tinham uma relação com a cidade, né? Então a gente foi pensando, essa coisa do curta-metragem, eu não sei, se pode ser muito clichê, mas sempre chama um pouco para essa coisa do terror, do É mistério. muito comum. É muito comum, né? Sim. Acho que A o tema gente assim, o gênero mais recorrente é terror. é um dos gêneros mais recorrentes, porque acho que todo mundo gosta de uma boa história de terror, de assombração, Sim. né? Que mexe com o sobrenatural, com o imaginário das pessoas, e a gente queria fazer um pouco nessa temática.
E aí a gente fazendo meio que um quebra-cabeça, uma salada mista ali, né? Como que a gente coloca um pedacinho de todo mundo da oficina para todo mundo se sentir representado, para todo mundo sentir que está contando a mesma história ou que tem um pedacinho de si naquela história que a gente quer contar. E a gente foi afinando, 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 até que a gente chegou a Zilá, né? A Zilá é a história do Heitor, que é um rapaz estudante de jornalismo, ele precisa fazer um trabalho e aí ele precisa visitar o casarão do Carmo, né? E aí ele tá pensando, pô, mas o casarão só tem coisa velha, só deve ter coisa velha e chata lá, por que eu tenho que ir lá? E aí ele conhece a Zilá, que é uma simpática funcionária, que mostra tudo pra ele, mostra a história de Mogi, ela é muito simpática, ela é muito inteligente, ela é muito articulada, ela conhece aquilo ali como a palma da mão dela e ela envolve o Heitor. E ele fala, poxa, essa menina é tão legal, tão legal tudo que eu aprendi aqui. Será que ela não gostaria de passar mais tempo comigo? Será que eu não consigo, sei lá, chamar ela pra sair de repente, né? E aí ela fala assim: sabe o que é, Heitor? Não posso sair com você, porque eu não posso sair aqui do casarão. E aí começa a história, né? Ah, eu lembro vagamente, assim, da gente conversou, né? E a partir disso começa a história que tem esse mistério, um pouco de mistério, terror Sim, um pouco de mistério, um pitadinho de e terror romance, né? Acho que e por romance, consequência. é Sim. verdade. É, eu tava conversando com a mina esses dias e aí eu falei que eu gosto de romance, porque parece que homem é meio incomum homem gostar de Uhum. romance. Eu sou apaixonado por filme romântico, porque o romance tá na vida, né? A gente se É, apaixonar, se Sim. desapaixonar, outra pessoa que se apaixona pela gente, né? E lógico, às vezes a gente se apaixona por uma pessoa e às vezes o romance, muitas vezes não é só de pessoa para pessoa, às vezes é por um Uhum. objeto, Sim. né? Tem histórias de caras que fazem uma máquina e se apaixonam pela máquina, ou Uhum. se apaixonam por é. um sonho que ele tem, Ou se né? apaixona pela pessoa errada. Também, a pessoa errada sempre estará presente, Ai, né? que Sempre horror. estará presente, seja na mente, no coração ou na sala. Mas legal. Eu queria saber de vocês, assim, eu acho que me parece ser um filme bem, que tem um pouco de pegada jovem, porque o terror realmente, assim, o Atrai público muito. Chama jovem atenção. é É, muito fissurado no negócio do terror. Sim. E outras vertentes também, quando você pega, por exemplo, o estilo gótico também é muito atraente, Muito. Sim. né? É o uso do preto, enfim. Vampirismo. Vampirismo, Nossa, aí. perfeito, né? Nossa. Aí eu queria saber de vocês duas, assim, o quanto que vocês assistem filmes de terror, né? Mais ou menos. E Uhum. uma coisa que eu pergunto pra todo mundo, né? Filme nacional, vocês assistem de vez em quando? É muito raro? Toda semana. Sério? Toda Ah, então, semana. ó, quero que você já fale na sua resposta aí qual foi os últimos filmes que você assistiu. Pode citar alguns aí, só pra gente ter Nossa. uma leve referência. Eu assisti um recentemente. Não, mas vou responder a primeira pergunta aí, que foi muito boa. Tá. Vai Sobre lá. filmes de terror. Cara, eu nunca gostei de filmes de terror. Ó, agora Interessante, vocês vão me interessante. julgar, mas eu nunca gostei de filmes de terror, nunca gostei de suspense, eu gosto de drama. Sabe quando Aham. o uhum. personagem ele tá Hum, vulnerável, assim, sim. que ele tá totalmente entregue e ele tá só o pó da rabiola? Eu gosto daquele drama mesmo. Mas todo filme de terror tem um drama, É Não, hein? lógico verdade. que tem, lógico que Concordo com a tem. Alan. Mas Não é aquele. o Inclusive, mesmo O teor, Heitor, É, nosso claro. protagonista, vai passar poucas e boas, hein? não, é isso, eu Ah, pra gosto de você Coitado se do ver. Heitor. compadecer Eu dele. gosto de ver sabe, o maior sofrimento. O terror é o próprio homem, sabe? Ele Ah, destruindo a própria vida dele, aquela coisa eu acho fantástica. Mas nunca gostei, mas na minha escola, cara, nossa, terror era. Todo mundo, toda semana assistia um filme slasher, vai ah, colocar um negócio lá, queria gravar também, mas não tinha essa coisa, né? Então, nossa, terror era muito famoso. O último que eu assisti foi, eu acho que O Homem do Futuro. com o Wagner Moura. Isso. Cara, esse filme é Muito sensacional. bom. Muito É bom muito esse filme. bom. Eu até falei com um amigo meu, assim, não sei quem que estiver assistindo aí, a gente, procure assistir esse filme. Eu estava tendo uma aula, inclusive, no Casarão, com um professor de aulas, querido de aulas, saudoso de aulas. E ele estava falando que os efeitos especiais desse filme Uhum. são muito diferentes dos outros filmes que a gente vê. Eles Sim, foram nos Estados Unidos fazer, porque no Brasil não faziam ainda. Hoje sim. já fazem, Uhum, né? Tem muitos efeitos assim que para fazer com excelência no Brasil não tinha recurso ainda. uhum. Eu não lembro que ano que é, mas é meados de 2010, um pouco antes, alguma coisa assim, né? Mas o que que você achou Nossa. desse filme, assim? Ou e se você pudesse citar mais um, pelo menos? Não, eu assisto muito. É que assim, eu assisto tanta coisa. Eu gosto de assistir coisa curta também. Sim, Tem curtas. um. Eu acho que é a. Como é que é o nome? Em Nome da Razão. É um Ah, documentário bem curtinho sobre o Holocausto Brasileiro,
que teve. Maravilhoso. Ah, Gente, nossa, mas Holocausto Brasileiro em Barbacena? isso, Barbacena. Barbacena, Minas Gerais. É uma coisa assim que você assiste e fala, meu Deus, como isso é possível? É. E, sabe, arrepia tudo, Isso é um assim. terror. É, Porque, para quem não está muito terror. familiarizado, esse local em Barbacena era um hospício gigantesco, Sim, isso. onde, assim, os funcionários tratavam muito mal as pessoas e tinha um monte de história bizarra. Porque eu História assisti o bizarra. documentário, né? Uhum. No documentário, assim, você via que pessoas que não queriam alguém da família, que estava dando um trabalho que às vezes não era tão Jogava lá. Uhum. jogavam lá. E a Uhum. pessoa ficava lá. E para Uhum. sair de lá, tinha que vir alguém de fora para tirar a Uhum. pessoa. Então, assim, tem histórias incríveis, né? Uhum. Eu assisti, no caso, o documentário maior, que é baseado no livro da Patrícia Arbex, né? Que ela É, Isso escreveu, mesmo. Isso. escreveu o livro. Uhum. Não, realmente é um negócio muito Nossa. tocante. Ó, isto é pior do que muito terror. Sim, então, tá Entendeu? vendo? É. Nossa, É eu muito mais tocante, sofro porque demais. você vê. E no documentário tem umas partes interessantes, porque tem umas pessoas que vão lá e vão ver Uhum. nome de antepassados e Uhum. tal. Enfim, nossa, eu Nossa, fiquei até é emocionado agora. muito pesado. Agora vamos sair, vamos ver Exato. o que sai da casa da Dona Jane aí. O que é que você gosta de assistir? Na verdade, eu não costumo assistir muitos filmes, não Uhum, costumo acompanhar tanto. Mas não gosto muito de filme de terror, aquele terror pesado, sabe? Uhum. Sangrento. Não uhum. é muito minha área, mas eu gosto muito de suspense, gosto muito de terror psicológico, aquilo Uhum. que você assiste e você vai junto com o personagem até um certo momento você tá com ele, aí depois um plot. Aí você Sim. fala, meu Deus, Ele me traiu. ele me traiu. Muito legal isso. Quando eu assisto, eu costumo buscar mais por esse gênero. Inclusive, me afeiçoou muito a temática, assim, do curta. Seria algo que eu me interessaria bastante, Uhum. justamente por esse mistério. Por que que ela não pode sair do casarão? Uhum. O que que tá acontecendo? Tem tudo Isso é aí. muito... deixa a gente com uma curiosidade, assim, instiga a gente a querer assistir Uhum. mais, assim. Uhum. Acho que é isso. Eu queria saber um pouco mais, assim, por que vocês escolheram uma temática mais jovem, né, pra É. trazer, assim, e aí, mais ou menos, como é que foi essa ideia? Porque vocês, pelo que eu sei, geralmente, em cinema, vocês têm liberdade para fazer o que vocês quiserem, né? Por que que vocês acabaram escolhendo essa temática, trazer uma coisa jovem junto com a questão do, do patrimônio, né, de Mogi e tal? Foi sim uma coisa que foi um caminho mais natural ou todo mundo tava diferente, alguém veio com a ideia e jogou e falou, vamos fazer isso? Bom, eu acho que a temática ela veio até pelo perfil da nossa turma mesmo, né? Que a maioria são jovens, é, assim como eu que sou jovem, mas Claro. há mais tempo que os meus colegas. E eu acho que assim, apesar da gente ter proposto uma ideia de uma temática de terror, ela é um terror muito na pegada do lúdico, assim, Mais sabe? leve, né? Mais Mais leve. leve. Uhum. E acho que a questão do patrimônio entrou, como eu havia dito, né? Tanto nessa questão de prestigiar o local que nos acolheu, como de um interesse de parte dos nossos colegas ali na sala, de terem esse interesse também pela parte cultural, né? Tanto me perdoa. Depois a gente corta, é porque eu ia falar coisa da prefeitura. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Até perdi a linha de raciocínio aqui. Veio muito assim, porque parte dos nossos colegas tinham muito essa pegada cultural, essa pegada de prestigiar os pontos turísticos da cidade, Uhum. muita relação com a história da cidade, com a história das lendas urbanas da cidade, que nem todo mundo conhece. Uhum. Sim. Então, a Menina da Pipoca. Nossa, Uhum. essa aí é É pesada, bem hein? mogiana, né? É bem conhecida. E tem até uma questão, assim, digamos que, entre aspas, ética, né? A gente pensou assim, tá, mas a gente vai escolher uma lenda para falar e se apropriar. A gente sabe que isso é algo muito afetuoso para o mogiano também, né? Apesar de ser lendas que às vezes nem todo mundo conhece, mas o mogiano ainda tem uma relação. Até assim, o túmulo da Menina da Pipoca tem até hoje lá no cemitério São Uhum. Salvador, ainda é conhecido, ainda é um conhecimento que é registrado e passado para as pessoas, né? E a gente pensou assim, tá, mas a gente quer fazer uma proposta ali lúdica e tal, será que a gente não pode se perder? A gente às vezes se apropriar de uma lenda e soar desrespeitoso para algumas pessoas? Como que a gente trabalha isso? Por que a gente não cria a nossa própria lenda urbana? Uhum. Então foi Uhum. meio que nessa Legal. pegada de Pegada. falar, Nossa. já que a gente tá em dúvida de como trabalhar uma lenda, vamos criar a nossa própria lenda, né? E aí talvez, porque assim, se a gente pensar na lenda urbana até como uma forma de repassar o conhecimento, de ser uma relação cultural que as pessoas estabelecem ali com o espaço, né?
seria uma forma de talvez deixar até um legado, de certa forma, para as Uhum. próximas gerações, né? Quem Sim. sabe a Zilá não alcança esse patamar de falar assim, nossa, vocês uma vez produziram um filme aqui, e Sim. aí essa história ficou e foi ecoando, e foi Uhum. criando raízes, e foi trazendo essa ideia de que possa existir realmente uma funcionária lá Uhum. que não possa sair à noite por algum motivo. É interessante. Mas que Sim. ela possa interessar as pessoas a irem até o museu, né? Que é Uhum. o mais importante. Ocuparem os espaços e conhecerem um pouco da sua própria história. Com Então, certeza. Uhum. essa É é a legal. ideia. Assim, vocês, aí vale pra todo mundo, né? Vocês têm algum lugar de Mogi das Cruzes que seja um lugar bem mogiano, assim, exclusivo, que vocês gostam de ir pra passear? Ou até mesmo que vocês passem, porque assim, eu não vamos contar catedral aqui, porque Droga, eu ia falar não, a catedral não vale, né? Porque, bom, a arquitetura dela é linda, né? Uhum. Belíssima, Sim. tal. E muita gente que pega ônibus, não sei, depende de onde mora também, né? Passa por ali, né? Ali não vale, mas assim, algum local que seja mais lúdico. Vou dizer um aqui meu já vou começar comigo. Eu Pico acho do que vai ser Urubu. Pico do Urubu, Pico Pico do Urubu é é. um que eu já fui muitas vezes, né? Inclusive faz anos que eu não vou. A última vez que eu fui foi numa caminhada amistosa com uma amiga minha, uma coisa mais transcendental. A gente foi lá na Uhum. pegada também espiritual, tal. Oh, Que a gente foi Foda. lá trocando ideia, e a gente tava nessa pegada de mudança e realmente mudaram, assim. Uhum. Então foi muito legal porque a gente queria algumas mudanças pra nós, pra nossa vida e tal. E foram coisas que aconteceram, né? Que ela queria se mudar por um motivo, eu também queria. Aí as coisas foram acontecendo. Ela já tá casada com um bebezinho, né? Eu ainda não. Mas foi muito legal porque depois a gente se falou, se viu anos depois, assim. E então tem esse cunho que é cultural, né? Tem para alguns tem a Uhum. parte lúdica, entretenimento também, Sim. né? E também uma pegada espiritual, dependendo da proposta que você faz para si mesmo, né? Uhum. Mas e vocês aí, tem algum lugar, ou que vocês queiram conhecer também, porque tem lugares que, por exemplo, da Neblina, aquela parte da Neblina Parque lá, das não foi, Neblinas. Parque das Sim. Neblinas, é, não fui ainda, eu também né? acho muito Lindo. interessante, eu gostaria de ir. Você já chegou Enfim. aí? Já. Ai, que Então legal. fala aí dos seus Também tem o pontos. Parque das Neblinas, Centenário, que A é o Centenário é Centenário, clássico. que é o clássico. clássico, Aquela que ponte, cê é louco. sim, É, e que Gente do conta céu. muito da história legal. de Sim. Mogi, a Uhum. questão dos japoneses que vieram pra cá, Isso. isso Verdade. é riquíssimo É de verdade. cultura. Bem pontuado. Gente, tem muita coisa. É um Pfeffer que eles perdem É um logo. Pfeffer. Nossa, muitas memórias lá, cara. Mas vocês vão Sim. me perdoar, mas eu nunca fui no Pico do Urubu. Ah, E você eu, precisa há ir. 17 anos, eu moro aqui há 17 anos, eu nunca fui no Pico Você do Urubu. nasceu 17 anos, né? Sim. Haja vista isso. Eu nunca Ai, Haja pra ser o fui. vista. dobro disso. Eu tô com um pouquinho mais ainda. Nunca fui, cara. Toda vez que eu falo isso, não, mas você não é mogiano, você não subiu o Pico do Urubu. Ah, Gente, eu não subi. Falam que tem vaca, que tem cavalo lá em cima, que tem não sei o quê. Gente, isso é... O A legal do vista Pico é do Urubu é que bacana. você, um pouco próximo dali, tem um parque natural, né? Que poucas Uhum. pessoas conhecem, que também. é o antigo parque É. municipal, né? Isso, é o antigo Ele, parque foi, municipal. ele fechou, ele chegou a ser reaberto, não sei se foi na época de pandemia, um pouco antes, algo assim. Não tive oportunidade de ir, eu nunca fui, porque quando eu era criança, muito tempo, né? O adolescente, na verdade, eu comecei lá na adolescência. Quando eu comecei lá, ele já estava fechado. Fecharam, não lembro por que o motivo. Desativaram. Ele era como se fosse o Parque Centenário, na verdade. Então lá tinha teleférico, Exato, lá tinha Exatamente. várias coisas. Nossa. exatamente. Só que aí fecharam, Aham, aconteceu um acidente no teleférico. aham. Uma criança, não lembro, acho que foi uma mulher, na verdade, não lembro se Uhum. foi uma criança ou uma mulher, mas acabou soltando o teleférico e aí Nossa, acabou não se sabia disso não. acidentando. Sim, aí eles fecharam pra isso. E também acabou poluindo muito o Isso que eu ia falar, parque. sujeira, né? Isso, aí eles fecharam, fizeram isso, essa limpeza do parque. Hoje ele é aberto, mas acredito que você tem que marcar para ir, para poder fazer trilha e conhecer melhor. Inclusive no projeto também que eu trabalho. E Legal. já Vocês vão fui lá? aluna, é uma das rotas levar os alunos para conhecer o Que Parque legal, quero ser Natural. aluno nesse dia. Só Me aproveitando fala. um gancho no que a Jane falou, uma das coisas, e também no que o Alan falou, ele me perguntou como que surgiu a ideia. Quando a gente abordou a questão do patrimônio histórico, um dos pontos que a gente colocou em sala, que a gente parou para refletir, foi na seguinte frase, né? A gente só preserva aquilo que a gente valoriza. Sim, E para valorizar, a gente precisa conhecer. Exatamente. Então, por que não trazer as pessoas para o museu, né? Porque com eu acho que certeza. isso faz as pessoas ocuparem os espaços da cidade. Eu acho que tem Exatamente. muito essa relação, É né? verdade. Quando vocês falam, por exemplo, dos lugares que vocês gostariam de conhecer ou têm o hábito de frequentar,
Na minha época, eu acho que o Alan vai pelo menos Hum. recordar. Não sei se ele frequentava. Eu, pessoalmente, também não frequentava. Mas tinha muito uma questão de ocupar ali o espaço do Largo do Carmo, Sim, é o que rock era a galera ali, do a galera do rock, da rock. nossa Eu, época. eu, eu não ia, eu até curtia rock, mas eu não ia. Eu morava no Rodeio, que não é tão longe do centro, dá pra ir a pé e tal. Mas eu não ia nessa época, porque eu era meio acomodado, assim, né? E eu gostava muito de rock, mas os meus melhores amigos não eram roqueiros iguais a mim. Eu gostava de metal. Eu chegava a andar com o crucifixo lá no Chicão, entendeu? De manhã lá. Serviço canônico. Nossa, eu era. Tanto que os caras falavam. Meu apelido era Popó, da sexta série, né? E aí, quando eu comecei a colocar essas coisas, usar a camiseta do Manowar, um amigo me chamava de Manowar, me chamou de Manowar, que é uma banda de heavy metal, né? Durante muito tempo. Aí o pessoal começou a me chamar de Popó das Trevas, e alguns só das trevas, porque eu andava só de preto e tal. E aí eu acabava não indo porque os meus amigos não iam. Se eu fosse uma vez, eu acho que já cheguei a passar lá, tendo rock e tal. Realmente era um local que havia. Depois disseram que alguém acabou, não vou citar aqui nomes, né? Mas alguém ligado ao poder público acabou acabando, né, com o rock que tinha no Carmo. Também a gente entende que era um local também propício para consumo de substâncias não interessantes, né? Para o bom convívio em sociedade. Exatamente, exatamente. Então tinha Ai. esse viés, né? É porque sempre tem esses dois lados, que nem você falou, né? O parque municipal. É, muita sujeira, o pessoal vai lá, não tem consciência, joga as coisas no chão, joga as coisas no lixo, enfim, é muito chato isso, Uhum. né? Então é uma questão também de educar. E aí os museus também estão aí para isso. Por quê? Tem uma diferença enorme entre você ver um museu aberto, você entra, olha e vai embora. Outra coisa é você fazer um tour mesmo, chegar uma pessoa e falar, ó, Sim, esse com objeto certeza. Uhum. É outra é questão. um objeto tal, da época tal, e feito de tal material, Uhum. etc. Aqui no Carmo, é no Carmo. Carmo não, é É no Carmo. Pinacoteca ali, né? Tem aquela bandeira do Império, da época do Império. Sim. Acho que tem duas, né, se não me Acho que engano. tem duas, se não me engano. Cara, eu olhei aquilo, eu via lá, Lindo. era um pano, eu falava, um pano nobre, bonito, Uhum. acabadaço, e no vidro. Aí, beleza, eu lá de bobeira, e depois veio o funcionário e falou, não, esse daqui é uma bandeira da época do Império, Então, tá É etc. outra vendo? Quando coisa, começa a né? Cara, história, você cria, aquilo fica preciosíssimo, Nossa. assim, com né? E certeza. aí tem um Com ponto de certeza. identificação, porque Dom Pedro Uhum. passou por aqui, numa Sim. Eles falam, o caminhada. imperador do Brasil já É, esteve de passagem na minha Caramba, isso aí. cidade. exatamente. Certeza. Tem gente que vai achar, isso aí não vale nada. Tudo bem. Não, Pra, gente. pra mim é interessante, porque Uhum. história, cultura, é verdade, é fato, né? Uhum. Sim. E outro também, que é um museu sensacional, é o Museu dos Expedicionários, né? Que é a época Nossa, dos caras que sim. foram para a Segunda Guerra, sim. Sim, é né? maravilhoso. Então é fantástico você entender isso, né? Então, esse tipo de propósito, assim, é muito legal, né? Porque é um dos propósitos que vocês querem fazer, né? Levar o pessoal Sim. pro museu. Para o museu. E eu acho que, assim, pensando até nessa coisa do expedicionário que você comentou, eu acho que a cultura e esse espaço do museu tem muito isso, da gente se entender como indivíduo que está aqui, mas para a gente estar aqui, outras pessoas tiveram que estar Com antes, Exatamente. né? E certeza. deixaram a sua história, a sua Sim, Exatamente. marca, sim. né? Exatamente. Então, acho que isso também é o que cria a relação de pertencimento que a gente tem com os Uhum. espaços, né? Pensar, eu tô aqui honrando esse espaço porque ele já foi de outras pessoas e eu quero deixar para outras gerações também. Uhum. Então, acho que quando você cria uma relação de afeto com os espaços da cidade, é que a gente cria essa relação gostosa de ocupar, de preservar, de cuidar, de Uhum. saber que é um espaço de todos Sim. e Com cria certeza. essa noção de cidadania até mesmo, né? Sabe o que eu achei massa? Que você tava contando aí sobre o filme, é que a partir da história, né, de tudo que você pesquisou, de todo o folclore, você quis construir uma coisa nova. Porque a gente tem muita Esse é o aquela. diferencial, né? Isso, a gente tem muito aquela coisa da idealização, não, mas o arcaico é o melhor, é isso, Ou nossa as geração. cópias também. Isso, a gente nunca vai conseguir fazer melhor do que era antes, aquela coisa, e sempre batendo no passado, passado, passado. Cadê a história agora? Tipo, a história Ressignificar, parou e né? essa Mogi é a lenda, o folclore daquele tempo e acabou. Não, tem aquela transformação, a autonomia que você colocou. Achei muito massa isso. Ah, é É muito legal. difícil ver isso hoje em dia, eu acho muito massa. Sim, sim. É verdade. É, e uma coisa, né, que você citou o Parque Centenário. Vocês sabem, até a bandeira de Mogi, que eu acho fantástico, eu acho, Uhum. né, porque assim, quando você entende, eu estava só fazendo um adendo, eu estava explicando
por uma pessoa muito querida, o porquê que eu não entendia muitas coisas na escola. Uhum. E aí, depois de sair da escola, eu entendi que eu não entendia, não aprendi as coisas porque eu não sabia o porquê eu estava aprendendo aquilo, ou seja, eu não Sim. sabia a função daquilo, Sim. né? Aí quando eu comecei a entender, porque assim, a curiosidade é a mãe da sabedoria. É. E aí, quando eu comecei a entender as coisas, eu falei, puxa, isso é legal, é bom aprender isso por causa disso e disso, né? Se eu tivesse o YouTube na minha época de escola, que YouTube, na verdade, assim, já estava no colegial, já, É. já não era, e não era tão acessível, né? Uhum. Pô, antigamente, eu fui na casa de um amigo meu que ele tinha, a internet dele era 2 megabytes de velocidade, tipo assim, isso daqui, hoje, você pega qualquer 4G, já é mais do que Aham. 5G, muito É. mais, né? Então, nossa, Pra ele era na assistir um casa vídeo no dele. YouTube tinha que deixar É, carregando um dia sim, pra lá. você ver um vídeo lá, qualquer vídeo lá de um Era cara assim, fazendo gente. uma música que você queria baixar, pegava a internet de escada e ia ver no dia seguinte. Tendo em vista, trazendo, por exemplo, questão cultural, né, que você falou uma coisa muito interessante, que existe também anacronismo, né, que eu acho Sim. que as pessoas caem muito nisso. Uhum. É um debate muito polêmico. Nós temos aqui o Bandeirante lá, Uhum. né, de metal. Aí tem gente que, mas os Bandeirantes eram assim, assado. Uhum. Eu acho que assim, eu acho que é uma coisa muito pessoal, mas aquela época, para o pessoal que vivia naquela época, era uma interpretação específica, Uhum. né? Tem todas essas questões, não vou entrar nesse mérito não. Mas, sobre a nossa bandeira, que era o ponto, né? Vocês sabem por que tem aquelas três cores, as três cores que representam a bandeira, que é o vermelho, o branco e o Azul. preto. Azul. Acho que é azul, né? Azul É escuro. azul, tem Azul. uma parte azul. É o azul, é azul, branco, azul, vermelho. Caramba. É verdade. Polêmica. Só aqui na É. imagem. Alguém, Não, alguém puxa vamos ver aí. aqui a bandeira. Mas Que eu acredito que tava seja azul. falando, é azul, é azul. Eu acho que é azul escuro. Provavelmente escuro. é azul, É preto. Azul azul, é porque marinho, na sei verdade lá. tem vários desenhos, né? Tem vários desenhos. E aí, vocês lembram, vocês sabem quem que fez essa bandeira quem fez, né? Como é que ela foi escolhida, na verdade? Como foi escolhido? Não, a menor ideia. Foi um aluno de escola, um campeonato, Caramba, que Olha. legal. nos anos 50. E aí, Caramba. quando eu li isso faz uns anos, né? Inclusive, eu acho que tem aqueles caderninhos que tem a, tem um hino, né? Tem Sim, um hino Tem de o tem. hino Mogi. de Mogi, Uhum. tem a Cara, bandeira. quando eu tinha visto aquele caderno muitas vezes, porque geralmente eles vêm nas escolas municipais, eu estudei em Sim. escola estadual. Sim. Uhum. Quando eu vi que tinha um hino de Mogi lá, eu fiquei embasbacado. Falei, cara, que demais, né? Você vê o hino da sua cidade ali. E aí eu queria saber de vocês uma outra coisa. Tem alguma obra, aí pode ser qualquer coisa, tá? Estátua, ou quadro, coisa assim. Tem alguma obra que esteja em Mogi, que vocês acham emblemática? Pode ser mais de uma, assim. Ou até um filme que pode ter sido feito em Mogi, caso alguém tenha Uhum. assistido, que vocês pegam e falam, nossa, isso aqui é legal. Ou representa Mogi, ou te lembra Mogi, nem que seja de um ponto turístico, alguma coisa assim. Nossa, aí você Olha, pegou se num... eu puder. Pergunta Eu difícil. acho que eu Uhum. falaria Talvez um. se eu fizesse o contrário, falasse, ó, obra tal, obra B, C, D, aí fica mais fácil, né? Mas não tem vários lugares aí, tem Sim. várias obras, várias estátuas e tal. Sim. Eu até acabei citando o Gigante de Ferro, que é muito conhecido, a gente usa como referência, né? É. Uhum. É porque você falou de alguma coisa que te lembre Mogi, aí não seria uma obra. Pode ser. O que te lembra Mogi? Boa pergunta, a gente vamos mudar, assim. O Pra que te mim, lembra Mogi, que você é. fala que isso Estereótipo é Mogi? mogiano. Pra mim é quando você tá descendo a Mogi Dutra ali. Nossa, é Deus. verdade. Principalmente se for de noite. Nossa, é verdade. A gente conversando A gente sobre já isso. chega a Sim. conversar sobre isso um dia, né? Eu tava voltando de Itaquá, que eu tava com um amigo meu, e a gente foi levar uma amiga nossa depois foi de uma exibição, foi de cinema, a gente foi assistir filme, tem um Saci Club aqui em Suzano, que espero muito que o filme de vocês passem lá no Saci Ai, Club. bacana. A gente tem em Vamos. Suzano, a gente não tem Mogi ainda, seria legal se a gente tivesse. E a gente tava voltando. Meu, eu não resisto. Quando você desce ali, né, e toda vez que eu lembro, eu pego e tiro foto ou filme, né? Uhum. Tava bem ruim, mas eu acabei filmando. E é muito bonito. Se você passar lá 10 vezes, eu fico olhando as 10 vezes. O coração até Nossa. dispara. Eu É, brinquei com a Alan. é. Porque assim, né? Eu tenho um carinho muito grande de nascer aqui, sou mogiana. Mas eu adoro, assim. Tipo, já tive tempo que eu fiquei fora, né? Ou mesmo morando aqui direto. Eu acho que quando a gente. Ou às vezes você chega cansado, vai fazer alguma coisa em São Paulo, né? Ou fora, assim, você
volta ali na Mogi Dutra, principalmente quando tá de noite, Uhum. chega naquela curvinha ali, aquelas luzes. É muito. Eu tô em Mogi. Sim. É muito bom, né? É muito bom. Você passa ali direto, né? Porque Sim, é o você. caminho pra ir pro Porque Taboão. tá É bom lá muito em cima, bonito lá. não é? Você É tá mais muito acostumado que nós, né? Me lembra Mogi. Eu acho que a natureza de Mogi, sabe? Esse Hum. ambiente de Mogi. Cara, Mogi é muito bom em muitos aspectos, É, né? né? É uma cidade muito rica em muitos aspectos, só que eu acho que essa questão da natureza e ela conseguir ser uma cidade urbana e, e ter essa riqueza, tanto na fauna e na flora ao mesmo tempo, Eu ia falar disso. né? Capivara. Ai, capivara, Capivara muito no Parque mogiano. Centenário, cara. Matou a Nossa, pau. cara. Capivara. Capivara. muito Cara, Mogi. o capivara é muito Mogi mesmo. Capivara é muito Mogi. Nossa senhora. Uma vez eu passei naquela ponte que tem na Vila Industrial, que não é Volta Fria é mais pra lá. Mas é aquele que é tipo, a ponte grande, né? Com a Vila Industrial, que você Sim. passa ali. Ah, sei. Aí um dia eu olhei as capivaras, cara. Eu fui lá, falei, vou gravar essa sem vergonha. Eu gravei É elas muito tomando comum. banho e É tal. muito comum. E eu converso com muita gente, mando áudios, vários áudios. Aí eu parava áudio, porque tava morando lá em cima, aí parava os áudios e mandava tirar foto das capivarinhas. Tudo as capivarinhas saradas aqui, né? Saradona elas, né? Grandona, Capivarona. Capivarona, assim, tal, redondinhas. E aí, realmente, cara, capivara me lembra também, é uma coisa muito mogiana. cara. Muito Tem um monte de mogiano. lugar. Um amigo Muitas meu no coisas. Rio, ele caminhando assim, tirou foto de capivara. Mas as capivaras de Mogi é uma coisa muito diferente. É. Entendeu? Eu não sei, cara. Emoji. Quando você olha assim, você fala, essa capivara é mogiana, né? Principalmente se estiver tomando banho no Tietê, né? É uma graça. Ó, a bandeira que eu tava falando, a nossa bandeira é essa aqui. O ponto que eu queria O dar azul abordagem. era aqui, É O azul é aqui, verdade. porque você tava Tinha azul, confundindo. ninguém tava Tinha errado. azul. Eu Mas só era confundi. Tinha azul azul é preto. Mas essas faixas aqui, vocês sabem o que representam? Que representariam, não? Não, eu perdi essa aula. Então, foi até a intenção do aluno que criou. Ah, que aí, eu acho que é uma coisa para se propor, né? Porque ela falou do centenário, eu vi. Seriam as etnias que a gente tem que compõem o Brasil Ai, como um total. todo, né? Compõe o Brasil como um todo. E a gente tem aqui seria o preto, negro, o branco mesmo e o vermelho representaria o indígena. Lógico que é uma indígena. coisa só simbológica, enfim. E aí eu falei, cara, devia ter uma faixa, falei com um amigo meu, eu falei, devia ter uma faixa amarela, né? Ou no Sim. canto, Os atravessando. Por japoneses quê? contam Porque muito os a história de japoneses, Mogi. eu tive muitos amigos japoneses, né? Não só os japoneses, mas acho que os orientais como um todo, porque a gente tem muitos sul-coreanos e chineses também aqui, Sim. né? Aí também tem tailandês, tem pessoas do Oriente como um todo, assim, né? A maioria é japonês, né? E aí eu falei, cara, eu tive muitos amigos, assim, japoneses, que eram, a maioria é nerd, né? 10% é nerd, né? Às vezes tem aquela cota dos caras meio relaxado, mas é muito difícil, né? Inclusive, tinha um privilégio muito grande que eu vou fazer um exame para tirar carta e tal. Aí a médica, eu tinha olhado o nome, falei, conheço esse nome. Aí eu entrei na sala, olhei e falei, conheço você, né? Aí, amiga de escola. Então, assim, o exame demorou mais. Aliás, o exame foi mais rápido do que a nossa conversa. A gente conversou mais tempo do que durou o exame ali. E descendentes japoneses, né? E aí eu acho que seria interessante, né? Se tivesse na nossa bandeira, tal, uma proposta aí que seria. Eu chegar e falar, talvez não tenha tanta voz, mas se os jovens pegassem e falassem, acho que seria interessante, porque é uma cultura que faz muito parte da Faz nossa, muita da nossa parte da nossa formação. identidade, Da nossa né? identidade. Acho que você matou, é verdade. Né? Tem representantes. O representante do judô, se não me engano. Não sei se ele era descendente Não, japonês. acho que não. Não, né? Não. Mas com certeza tem algum professor no meio que é. Sim. A arte é japonesa, né? O judô, Sim. o karatê, o jiu-jitsu, Os enfim. festivais que a gente Os tem, né? festivais que tem Matsuri, na Matsuri, cidade. a questão da agricultura, que verdade. a gente Nossa, é o verdade. hortifruti granjeiro e É tem uma verdade. participação muito grande dos orientais Com nisso. certeza. Fica até o convite para quem vai assistir a gente depois do Museu Move, que fala muito sobre isso. Quem teve a oportunidade de visitar, né? Sim. Tem até uma maquete topográfica ali, que ele fala desde a origem da Sim. cidade, todas as questões dos povos que aqui viveram e ajudaram a construir, né, a É cidade. incrível. E os Realmente. orientais realmente têm um papel preponderante É nisso. verdade, né? Então isso seria bem legal, assim, porque quando assim, depois que eu entendi isso e entendendo como um todo, eu falei, acho que tá também incompleta, né? Talvez a gente tenha uma alteração, eu acho que seria justo ter essa alteração. Seria justo, A gente teve realmente. um prefeito que é o Junji Abe, que é descendente de japoneses, né? Por exemplo. Aí até uma curiosidade, não sei se a gente teve prefeito negro aqui, acho que não ainda, né?
Não sei se o Caio Cunha, enfim. Não. Vou cortar essa Já parte. falei, eu Essa cortei. parte. Enfim. Sim, Ainda bem que não é ao vivo. tinha uma curiosidade sobre isso, agora que eu lembrei, Ai, deixa gente. quieto. Mas Mas voltando... você falou sobre a questão dos jovens, né? A É. importância dos jovens se propor a mudar essas Sim, questões. sim, E também sim. falou sobre a sua época que você não entendia por que aprendia essas É coisas. verdade, sim. Eu acho que isso é extremamente importante, é você mostrar para o jovem o porquê que ele tem que aprender aquilo, Sim. o porquê que ele tem que entender que na cidade que ele mora tem uma rica história de orientais e asiáticos que contribuíram para a cidade dele. Sim. A partir disso, a partir desse conhecimento, que aí a gente vai ver coisas novas fluindo em Mogi. Que aí, a partir que esse conhecimento for alcançado pelos jovens, a gente vai ver jovens fazendo alguma coisa pela Mogi, sabe? verdade. E ocupando lugares de Mogi. E até saber o porquê ele tá defendendo aquilo. Exatamente. Né? Uhum. Porque o Move, por exemplo, a gente passa ali no Move e fala, poxa, É uma casa. uma É. casa. Quando você para e fala, meu Deus, não é só uma casa. É. Tem toda uma história, Um você acaba se apropriando daquilo e Sim. tomando realmente pertencimento da sua cidade. É. Isso é extremamente importante. Mas precisa disso, os jovens eles precisam conhecer Sim. e ter essa curiosidade de conhecer aquilo para Sim. poder fazer sentido. Sabe o Faz que é sentido, interessante pra caramba aí? Que essa revolta, assim, de não saber a história de Mogi, de não conhecer o contexto mogiano e tudo mais, gera uma outra vertente da arte também, em Mogi. Sim. Que é aquela galera que, pô, eu não tô me encaixando nisso, isso aqui não faz sentido nenhum, não conheço, não sei. E aí surge, né? Pelo menos no meu bairro tem muito isso, muita denúncia do que tá acontecendo, né? Qual que é o seu bairro mesmo, a Vila propósito? Brasileira, Rua Uva. Ah. Vila Brasileira. Ó, Rua Rua Uva, eu fui gente. muito lá. Ai, então já começa. Não, é polêmico, Não, polêmica. A gente corta essa parte. Não tem problema não, faz parte de Mogi. Rua Uva é conhecidíssimo. Eu ia lá, porque eu era de uma igreja que a gente evangelizava lá direto. Né? E já cheguei lá sozinho, inclusive, chamar a galera pra ir pra igreja e tal, que eu fazia parte de um grupo de jovens e tal. Uhum, E o pessoal super receptivo, assim. uhum. Eles falavam que era na igreja, mas não ia, mas super educado, mas muito gente boa, muito gente boa. Alguns iam, claro. Então, aí tem toda essa construção, sabe? Pô, não tô me encaixando. O centro, a gente fala, eu vou pra Mogi, Mogi, centro, né? Uhum. Porque a gente mora em Mogi, só que a gente não sente. Entendi. Nossa, isso Então, que assim, você eu vou pro falou. centro, sabe? Eu vou pra É Mogi. Cara, você pontual. tá em Mogi. Você Exatamente. tá em Mogi já. Então, a gente Nossa. sente que faz parte disso, entendeu? Isso- Meu Deus. E aí começa a surgir essa construção toda. E, nossa, na minha rua tem muito isso. A galera, mas não sei o que, arte é aqui que acontece as coisas. Aham. E aí o muro que tava todo cinza vira uma arte muito foda. Sabe? Oi, pode Né? falar. Agora já foi. Agora já foi. Quando a Entendeu? gente Eu coloca acho, um pi. eu acho isso muito massa. Sim. Eu tava falando até com a minha professora de sociologia sobre isso. Sobre, cara, a gente vai falar sobre cultura, vai falar sobre tudo isso, mas como é que tá a mentalidade do cara que tá lá na minha rua, por exemplo, e falando, não, mas isso aqui é a minha história também. Você vai falar que isso aqui é a história de Mogi, mas eu nunca vi isso acontecer. Uhum. O que eu vejo todo dia é o meu texto, entendeu? Sim, a E realidade tem dele toda ali, a né? realidade dele. Então, nossa, gente, é uma coisa muito Não, interessante. Nossa. faz muito sentido. A realidade Sim. do camarada que tá no Sim. condomínio do Aruã não é a mesma do não, cara que tá não tem exatamente. como, numa cara. quebrada de Judiapeba, Não tem por como. exemplo. Você falou, E também as partes rurais, né? A gente Uhum, tem, sei sim. lá, Taiaçupeba, Sim, Quatinga, sim. né? Que são... Quatinga até, inclusive, faz divisa com a ABC lá no fundo, né? Eu Uhum. tava até gravando lá numa estrada que indo pra... A gente estava gravando um local, uma vila que foi criada por imigrantes italianos, entre outras pessoas, Uhum. e dali para Paranapiacaba, que é Santo André, era mais perto do que vir para Mogi. Gente do E é céu. Mogi. Mogi Mogi. é muito grande. Mogi Já é extensão de grande e já terra. foi maior, né? E já foi Porque maior. outros territórios Né? já A gente, pertenceram Santa a Isabel Mogi, também né? era Mogi, né? É mais perto ir pra São Isabel do que vir pro centro de Mogi. De Taboão, né? De Taboão. Exatamente. Eu sou baiano, né? Mas assim, eu até falo, minha alma é baiana, mas meu coração é mogiano. Uhum. Porque eu vim pra cá com 11 meses e meio. Então, assim, eu não sabia nem falar. Aí os caras olham pra mim e falam, eu tenho cara de baiano, mas meu sotaque não é nada baiano, né? E aí uma coisa muito peculiar, né? A gente tá nesse período, a gente pode falar com propriedade agora, né? Então, você que não é de Mogi, enfim, a menos que seja do sul, que é o clima. Nós estamos num frio Nossa. tenebroso, né, cara? O que vocês acham do Nossa. clima de Mogi das Cruzes? Aí eu gosto de um friozinho, né? Mas vamos lá, né? Não pra tanto também. Pelo amor de Tá Deus. fechando a boca aí, 9 já não graus. dá. Tem que pensar também, ó, vou fazer aqui um adendo aqui muito óbvio, mas talvez não seja pra quem esteja assistindo. Cara, o frio
na minha percepção, eu tenho onde morar, tal, Aham, fechou? sim. Só que, gente, é outro naipe, entendeu? Você Uhum. vê, você sai, campanha do agasalho, isso aí tem que ter Sim. direto no meu bairro, porque a galera mora na rua. Então, como assim? Sabe, eu gosto do frio porque eu tenho onde morar, tenho roupa e Uhum. tal. Então, assim, Emoji pega um clima desse, quantos graus fez? Teve um que caiu quase 4 graus. Eu sei que vi Teve. 6, Gente, chegou a ver, acho que chegou a Sensação 6. térmica de nossa, Chegou. gente Teve do um ano, céu. 2022, eu lembro que eu olhei no computador assim, tava dando 1 grau. Nossa, Tá gente, muito não, frio. eu fico, Nossa. É. não, eu fico, gente, Tá virando já a cachorro Europa, né? morre. Nossa, então eu não vou falar, ó, Mogi o frio é isso, não, mas depende da situação, entendeu? Mas isso é Depende do interessante, contexto. porque é um aspecto sociológico da Sim, coisa. sim. Eu Uhum. tinha uma professora de espanhol que ela morou na Espanha, o marido dela era espanhol e tal, e ela tava falando assim, ó, na época de frio, o governo providencia lugares para as pessoas, ninguém pode ficar Uhum. na rua, porque Sim. senão as pessoas morrem de Gente, é frio, muito, né? É difícil. muito complicado, Muito né? difícil. Embora eu tenha jogado esse assunto assim meio que aleatoriamente, mas você viu por um lado que é, eu toda vez que eu deito assim, que tá aquele gostoso do frio para deitar, porque o frio é bom para deitar, é ruim para Uhum. levantar, né? Exatamente. E aí eu falo, meu Deus, e agora, né? As Uhum. pessoas que estão na rua, né? Eu peço até a Deus para cuidar dessas pessoas, né? Porque a gente não sabe Uhum. o que fazer, você não pode fazer nada, Sim. né? E eu não quero ficar sentindo culpa estando ali no conforto também, né? Então. Não é muito razoável, Uhum. né? E aí, até para fechar, a gente tá quase terminando aqui, o que que vocês, mais vocês duas, né? Para vocês, uma obra que represente Mogi teria que ter, do ponto de vista de vocês, assim, qual que é o maior ponto? Uma obra que represente Mogi. O que que ela tem que ter? Quais são as características, assim, na sua visão? Que ela tem que ter. Nossa, assim, eu acho que é perceptível que eu gosto muito da denúncia, né? Que eu gosto muito daquela Uhum. coisa do marginal e tudo mais. Eu acho que tem que ter essa visão menos idealizada de achar que o cidadão é aquele que vangloria onde ele mora muito. A gente ama Mogi, ama Mogi. Só que a gente vê o que tá errado. Ah, A gente sim. vê, a gente tem que contestar, tem que ter a criticidade. Então, uma obra assim que trabalhe o cidadão como um ser pensante também, né? E que não idealize muito a questão toda colonialista que a Uhum. gente teve, seria muito bom, seria muito bom. Só uma pergunta, você gosta de filme romântico? Gosta de romance? Ah, eu gosto de um romance. É porque Eu às vezes eu pensei que... sinto só drama, assim, fico com depressão. Não, eu acho um romancinho aqui, Pra Tá, quebrar um Sim. pra dar pouco. uma quebradinha, eu gosto. entendi. E você, Jenny? Eu acho que essa questão que ela falou, É. voltando um pouquinho sobre essa questão de descentralizar, é Uhum. muito Legal, Acho importante. muito Eu acho que legal. importante. foi isso que É você verdade. quis Sim, passar. isso. Essa questão de Exatamente isso. descentralizar e Uhum. entender que a vivência da pessoa que mora no Taboão, a pessoa que mora na Vila Brasileira é totalmente Sim, diferente do centro. Aham. E que exatamente. essas pessoas elas precisam ocupar lugares do centro também, ou melhor, pegar essa cultura de Uhum. que conta a história de Mogi que tá no centro e levar para essas pessoas. Sim. Sim, E falar assim, exatamente. você que mora na Vila Brasileira, que mora em Jundiapeba, que mora em Varinhas, você faz parte disso aqui. Sim. Essa história aqui conta muito sobre você também. Então, acho que uma obra que represente Mogi seria ideal. Talvez uma obra que conte a história das pessoas num todo de Mogi, Sim, Uhum. de exatamente. forma Sim. igual, sabe? Exatamente. Não, legal, você tem bastante propriedade, porque assim, Vila Brasileira dá pra ir a pé, daqui até lá, porque eu ando bastante, de tá bom, Uhum. já não Sim. dá, É uns né? 45 Tati, você mora minutos. onde mesmo? Moro no Mogilar. Mora aqui do lado. Do Eu ladinho. estudava, Não, a escola que eu estudei era tudo em Eu Mogilar, sou uma garota Leonor, do centro. uma garota central, uma Mas garota essa questão de falar centralizada. assim, poxa, eu vou pra Mogi, Uhum. isso explodiu minha cabeça de uma forma quando você É. para pra pensar, o meu bairro é de Mogi, Sim. e por que eu não me sinto pertencente desse lugar? Cara, Exatamente. faz muito sentido isso. E descentralizar em curtas Em distâncias, né? curtas Uhum. distâncias, Porque sim. daí a pessoa do centro também se vê no Taboão. Ela fala, Com não, mas lá certeza. também é Mogi. No Exatamente. Tabuão, inclusive, é rico em cultura oriental. O que lá tem Olha, de Sim. estufa, lá tem um orquidário oriental. nossa, tem É bastante sítio pra pertinho, lá, acho que nunca muito fui pra lá, sítio. né? E as pessoas elas não conhecem. Eu acho Uhum. que no todo o resumo é isso. Se as pessoas não conhecerem, logo não tem Uhum. como se apropriar do que você não Sim. conhece. Até uma pergunta, não sei se você vai saber responder, né? Você sabe por que essa parte do Taboão se chama Taboão? Ai, eu não sei. Tá. Por quê? Não, porque eu também não sei, porque. Ah. Não, não sei, uma curiosidade, porque eu não sei. Sim. Porque eu gosto de saber o porquê as coisas se chamam Se aquilo chama. também. Uhum. Ah, sim. Né? A Mogi das Cruzes lá, Rio Das das Cobras, cobras, né? Que era, em vez de Mogi, era Boigi, depois virou Mogi, Isso. né? Então, assim, e a questão das cruzes, porque tinha um monte de cruz no caminho, Sim. né? O Religiosa. porquê disso também é interessante, quando a gente vai na etimologia ou na história das coisas também, né? E Uhum. Zilá, por que que o filme se chama Zilá? Sei lá, foi uma das nossas
colegas de curso, né, que agora é a nossa atual diretora de arte, ela que veio com a proposta desse nome. Por quê? Porque a gente entendeu que a Zilá, ela é uma guardiã do casarão, né? E aí a gente foi procurar a denominação, significados em torno desse nome Zilá, e ela é como se fosse uma guardiã das sombras, né? Porque ela tem esse lado sombrio, Uhum, mas ela não deixa de ser uma guardiã. Ela uhum, tá ali guardando a história, ela tá ali guardando os objetos. uhum. Então, Então, ela tem essa função narrativa ela dentro tem do. essa Que, função na narrativa. verdade, o nome geralmente é simbológico, né? E aí você coloca o nome simbólico num personagem que tem Uma função, uma características que característica. remetam àquele significado. Não, interessante, eu gostei. Mas Tanto o que a nome gente. dela é Zilá? O nome dela é Zilá. Não, o nome da mulher que surgiu, vou colocar o nome dela mesma, da Aham. diretora. Ah, não, o nome da personagem, que é O nome da personagem é o nome da Zilá. O personagem é nome da Zilá. diretora de arte é outra. Não, é outra, é Ah, Catarina. foi isso que eu Exatamente. entendi. É porque você falou de uma maneira que parecia que ela Ai, colocou. desculpa. Não, Ah, ela que veio com a proposta. Ela falou, gente, eu procurei um nome e tal, é um legal, nome forte, é um nome legal. diferente. Uhum. E tem essa pegada de ter o significado de guardiã. Tanto que a gente até pensou num dado momento, quando a gente estava no processo de criação, de colocar o nome do filme de A Guardiã. Uhum. Mas aí a Ah, gente achou fica que muito Zilá explícito. era um nome É. forte, que Uhum. dava um certo mistério, porque é um nome próprio. Você Uhum. fala, nossa, mas Zilá é o quê? É uma expressão? É um nome Aham. Eu próprio? É o gosto nome de de filme alguém? com título nome, Né? eu É. acho O massa. o que é Zilá? Massa. Ou é quem é Zilá? Você só vai Sim. descobrir quando Sim. você começa a assistir. Uhum. Então a Interessante, eu gente tô achou que querendo seria ver. interessante trazer esse nome. Uhum. Ah, acho que é isso, né? Chegamos aí É no isso. final do nosso primeiro Pod Jovem dentro dessa série, né? Que é o ZilaCast, né? Tô muito feliz, né? Queria agradecer também. vocês. Se vocês quiserem fazer Ai, um tô agradecimento aí, Tô final, feliz. agradeçam aí. Eu Alguma só falinha final? gratidão aí, né? Mais um dia. Só isso, É cara. isso. Queria agradecer e eu acho que a proposta do filme é extremamente importante para poder fazer com que as pessoas tenham mais interesse para conhecer a história de Mogi. E você conseguiu fazer um combo, né? Conseguiu assim, conseguiu atrair vários públicos, o público do mistério, o público Isso. do terror, É. e com uma única proposta, né? Que é fazer com que as pessoas se sintam atraídas pelo contexto mogiano, pela cultura de Mogi. Então, Que Muito legal. legal. Muito Isso. massa. Obrigada, meninas. Eu queria primeiramente agradecer o Alan, que topou Tamo o junto. desafio. Agradecer as meninas que contribuíram imensamente Obrigadão. para esse primeiro Eu episódio. agradeço vocês, cara. Esse cara é foda. Ah, Foda, você é achei. foda. Gente, eu cheguei aqui e falei, mano, o que que eu vou falar? O que que eu vou fazer? Se desenrolou mó bem, mano. Você Presentão demais, é gente. da Vocês são hora. muito Não, foda. vocês também foram um grande presente para esse primeiro dia, esse primeiro episódio. Uhum. Foi muito bacana ter vocês aqui. Muito Conheci a obrigada. Jane, adorei. Vocês já tinham conhecido, também Já. adorei. Eu só queria agradecer mesmo. Ah, Que obrigado, isso, obrigado, obrigadão, Tati, gente. Francine, Jane. E agradecer ao nosso querido É, maestro Henrique, que é, está ali, né, Quietinho. dirigindo quietinho ali, só na técnica. Acho que não deu nenhum problema, porque ele não falou nada com a gente. Agradecer você que ouviu ou assistiu até aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela paciência. Um beijo na alma e até o próximo. É Valeu. isso. Tchau, Tchau, galera. tchau, valeu. Fechou? Ó, Caramba. Mandamos faltando bem, hein? 4 minutos. É, Delícia de Uau. conversa, gente. foi Vou da te hora. Ó, falar. ficar mais Muito uma hora bom. aqui. Nossa, Tá? gente, Eu nem podcast vi é muito passar. isso.